Amada igreja, paz do Senhor Jesus. Todo mundo bem? Motivo de alegria, né? Estarmos aqui mais uma vez. Gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor. 2 Crônica. Se possível, ficar de pé em referência à palavra do Senhor. 2 Crônica, capítulo 20, em diante. O título: A vitória de Josafá sobre os Moabe e Amon. Estamos aí na incumbência de trabalhar com a Casa de Paz. Amém? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos Neemitas, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Os irmãos podem assentar. Meus amados, nós vemos aqui que existiu uma ameaça real para Josafá, ameaça de morte. Mas ele, no capítulo 3, vai dizer: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e pregou um jejum em todo o Judá. Então, meus amados, quando as circunstâncias vêm, as dificuldades vêm, nós temos que lembrar de quem nós somos em Cristo Jesus. Josafá não devia temer, mas temeu. E o que ele fez? Se pôs a buscar ao Senhor e usou uma ferramenta muito importante: o jejum. No verso 4, se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, meus amados, se alguma vez acontecer o que aconteceu com Josafá, se vier medo, convida a igreja para estar em jejum, em oração com você. Pois assim o rei Josafá fez. O quinto: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Onde ele estava? Na casa do Senhor. É onde nós devemos estar, adorando esse Deus que nos dá a vitória. Verso 6, disse, olha aqui a inteligência de Josafá. E disse, aí no verso 6, Senhor, Deus dos meus pais, porventura não és tu, Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus não lançares fora os moradores desta terra, diante do teu povo, do povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Aqui, meus amados, quando ele começou a orar, já lembrando a Deus que existia uma promessa para ele. E esta promessa ainda se mantém para mim e para você que busca ao Senhor. E esta promessa, meus amados, que a sua casa é uma casa de paz. Amém? E quando, meus amados, nós estamos dispostos a buscar ao Senhor de todo o coração, olha o que vai acontecer. Eu vou 15.
E disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor, não temais, não vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, meus amados, nós precisamos entender que nada nós temos que nos preocupar, porque o Senhor está dizendo que essa peleja é dele. Mas para isso nós precisamos entender que nós temos que buscar ao Senhor, fazer parte da igreja de Cristo, saber o nosso lugar no corpo de Cristo. Quinta-feira eu falei aqui que nosso maior papel é defendermos nosso lugar no corpo. E o maior papel de Satanás é querer tirar nós dessa posição que nós estamos. E muitas das vezes essas circunstâncias vêm assim como para o rei, porque aqui era uma ameaça real. Esses 2 dias, né, lá em casa, tem vindo aí assim meio... Aí na hora a gente fica meio assim, mas depois eu vou adorar a Deus, porque a minha casa serve ao Senhor. Verso 17: neste encontro não terei de pelejar, tomai posições, ficais parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saleis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, meus amados, se nós verdadeiramente crermos no Senhor, não importa a dificuldade do qual está diante de mim e de você. Se nós crermos no Senhor, essa promessa aqui, ela se cumprirá na minha e na sua vida. No verso 24, olha como Deus é maravilhoso. Tendo Judá chegado ao alto, que olhou para o deserto, procurou ver a multidão, eis que era o corpos morto, que jazia em terra, sem nenhum sobrevivente. Aquelas 3 nações, meus amados, que vinham para destruir o povo de Israel, o reinado de Josafá, o Senhor acabou, exterminou aquele povo. E é assim que o Senhor faz por mim e por você. Quando nós nos colocamos na posição que onde Cristo quer que nós estejamos. E nós, desse ministério, sabemos que o nosso lugar é no corpo de Cristo. E temos que defender, meus amados, o nosso posicionamento, o nosso chamamento. Eu queria que a equipe de louvor já fosse tomando posição. Olha o verso 26 aí. Ao 4º dia se juntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor, pois isso chamam aquele lugar de vale da bênção até os dias de hoje. Com esse versículo aqui, meus amados, eu quero que você entenda que sua casa é uma casa de bênção. Mas para isso nós temos que sermos profetas dentro da nossa casa, abrir a nossa boca e gritar mesmo, glorificar a Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir. Nós precisamos entender que tudo nós temos que colocar diante do Senhor. Vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos, subir eterno e soberano Deus. Papai querido, nós te adoramos, Senhor.
por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui, papai querido, como servos da tua igreja, Pai. Nós entregamos a ti, papai querido, tudo que temos e tudo que somos, Pai, porque nós cremos, Santo Deus, na tua palavra. É no teu nome, Senhor amado, que eu abençoo, papai querido, cada membro, Pai, desse ministério. Aqueles, papai querido, que não puderam estar aqui, que o Espírito Santo do Senhor esteja lá transbordando, Pai. Nós te adoramos, papai querido, porque a paz que excede todo entendimento, Santo Deus, transborda no coração da tua igreja, Senhor. Transborda, papai querido, em cada lar. Que assim, Deus amado, Espírito Santo de Deus, venha fazendo o teu mover, Pai amado. Nos leva aí através do louvor, papai, em cada ambiente do qual quer tirar a paz. Que Ele vá lá e nos convença de que nós somos herdeiros. E essa paz é para mim e para você. E é assim que nós te louvamos e te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel, não é? Para cumprir. Me lembrei de algo aqui agora, né? Toda vez que eu libero uma palavra de bênção ali, né? Para qualquer pessoa, profetizo alguma coisa, né? Aí a pessoa fala logo amém, né? Se eu falo ali, pastor Fábio, sua casa é toda abençoada, suas finanças são abençoadas, aí o Fábio vai falar amém, não é? Se você for estudar ali no Verbo da Vida, você vai aprender que amém é o quê? Que assim seja. Quer aprender uma coisa nova agora? Amém é uma palavra, é um acrônimo que vem de algumas letras do hebraico. Vem de, diga aí comigo, Aleph, Men, Nun. Nun. Fala, Aleph, Men, Nun. Que quer dizer El, o El aí do Aleph, quer dizer o rei confiável. Deus é confiável. Então toda vez que alguém te abençoar, você falar amém, você está querendo dizer, é verdade. Isto é o que é. O rei é fiel, Deus é fiel. A palavra do rei é confiável, a palavra do rei, ela se cumpre. Isso que você está querendo dizer com amém. A palavra de Deus volta atrás aqui, meu irmão. Então, toda vez que uma bênção for liberada na tua direção, significa que a palavra do rei está sendo liberada para você, que a palavra confiável do rei está sendo liberada, e a palavra do rei não volta atrás, né? Amém? Vamos louvar a Deus, vamos cantar, se colocar de pé e louvar o nome do Senhor. Glória a Deus. Então pense nisso toda vez que você falar amém agora. Aleph, Men, Nun. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, pecados perdoar, a terra vai então cantar. Vamos lá! Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana
Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo um avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que eu sou é pra o seu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. São as vozes, cante assim. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana ao meu rei. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana ao Senhor, Hosana ao Rei, um Rei confiável, um Rei confiável. Oh, Senhor, confiável. Vamos cantar esse corinho rapidinho assim, ó. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade, acende a chama, Pai, que vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende, vamos lá. Acende a chama,
resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite, meu irmão. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade feita em Eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti, amado Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, Jesus, tu és. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim.
Aleluia. Quero chamar o Bispo Paulo. Aleluia. Ontem os jovens ali na igreja de Águas Lindas, ele saiu com couro quente ali com o Bispo Paulo. O Bispo Paulo trouxe uma palavra ali pra gente ali que foi só o ouro. Foi só a bênção ali. No estilo Paulo Paulada, né? Não é Bispo Paulo. Mas ali foi muito proveitoso. Ele expulsou até o demônio mijador ontem lá, né? Tem um demônio aí que faz o povo mijar toda hora, né, Bispo Paulo? Rapaz, vamos orar agradecendo a Deus pela palavra. Obrigado, Senhor, pelo pão espiritual. Pela palavra, Senhor, que alimenta o espírito nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, sendo manifesta, Senhor, através desta pregação nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar um minuto. Eu quero dizer algumas coisas aqui antes da leitura da palavra e dizer aos irmãos que todas as vezes que os irmãos tiverem a oportunidade de estar na presença do Senhor, que os irmãos tenham isso como se fosse o último momento. Nós estamos vivendo, creio eu, mais do que nunca, os últimos dias da igreja na face da terra. E muitas das vezes a gente se pega preocupado com tantas coisas. E isso somos todos nós. O que vamos fazer amanhã, o que vamos comer, a quem vamos pagar, qual a conta que vence amanhã, que tipo de negócio que eu tenho para realizar amanhã. E muitas das vezes nós esquecemos de algo muito importante, que é a oração. A oração, ela é a chave que move o coração de Deus. Então não tem como o cristão viver sem orar. Lá em Efésios capítulo 3, se eu não me engano, o verso de número 11, Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelho, para que eu possa compreender a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. E nós estamos caminhando, irmãos, e precisamos de estar atento. Jesus Cristo vai voltar. Isso não é conto de carochinha, isso não é história. Eu sei que eu fui falar de Jesus lá no trabalho para um rapaz, e ele anda, eu não gosto de falar que as pessoas estão desviadas, ele anda meio apagado da essência de Deus, porque ele teve uma decepção com o seu pastor, e aquilo que o pastor dele fez, não com ele, com a família dele, mas atingiu ele de uma forma violenta, porque ele tinha naquele cidadão toda a sua estrutura de fé, toda a sua razão, porque ele foi ganhado, saiu das drogas porque o pastor foi lá, ele teve o lar restaurado porque o pastor foi lá, o emprego que ele arrumou foi o pastor. Na verdade, o pastor foi muito na vida dele, e de repente o pastor falhou. E ele pegou e tomou uma birra muito grande. Mas foi fácil de tirar ele desse contexto, porque quando ele foi falando o que o pastor fez para ele, eu fui anotando. Então foi umas 10 coisas. E aí na última coisa o pastor falou. E aí isso me tocou muito.
Porque nós que somos ministros do Evangelho, nós que pregamos a palavra, nós que testemunhamos, nós que falamos do amor do Senhor, as pessoas acham que nós não podemos falhar. As pessoas acham que nós não temos problema em casa. As pessoas acham que a nossa mulher não amanhece com a cara virada, ou nós com a cara virada para a nossa mulher. As pessoas acham que os nossos filhos não passam por dificuldade, não é? E aí eu fui dizer àquele rapaz, falei, olha, você me falou 10 coisas positivas do seu líder, e uma coisa só foi o suficiente para você derrubar as 10 coisas. Você não acha que você está sendo injusto? Você não acha que você está sendo santo demais? Porque o grande problema na caminhada cristã é você achar que é melhor do que os outros. É você achar que está à frente dos outros. Porém, a corrida para a vida eterna é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros. Eu costumo dizer que numa corrida de 100 metros, o Senhor Jesus já coloca aqueles que confiam nele 50 metros na frente. E os outros 50, ele deixa com você, para você não deixar o diabo te alcançar e passar na sua frente. Então, nós temos que entender que a vida cristã é uma maratona. E maratona normalmente é de 42 quilômetros, não é? 42, 35. Então, não adianta você ver que o atleta de alto rendimento, ele vai tranquilo, não é? Seja a corrida de 5 quilômetros, ou de 10, ou de 42, ele vai tranquilo. Por quê? Porque os afobados vai rápido demais e logo, logo se cansa. Tem que falar, fulano ainda está lá no último pelotão, daí a pouco vai tum, 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 tum. Você tem que entender que todos os dias você tem que orar. Não tem como, nem eu, nem você, alcançar nada de Deus, se não for através da oração. Você tem que começar a avaliar, quando Paulo diz, por esta causa, eu me ponho de joelho, eu meditei nisso e perguntei, Senhor, qual é a causa que nós estamos tendo hoje para pôr os nossos joelhos? Você ora, você dobra o seu joelho? Eu não estou falando aqui de orar de madrugada não, porque eu tenho esse hábito, mas eu nunca cobrei isso de ninguém, não é? Mas eu quero saber de você. Você ora? Quantas vezes você ora ao dia? Quantas vezes você dobra o joelho e fala, Senhor, os meus filhos são herança do Senhor. Senhor, o meu marido está trabalhando e ele é uma bênção onde ele está. Senhor, eu quero apresentar a Ti a compra deste veículo. Irmãos, nós temos que orar por tudo. Não tem como o cristão sobreviver nesta grande maratona se não for através da oração. Então eu queria pedir aos irmãos, antes da mensagem, queria que os irmãos voltassem a ter uma vida de oração. Quando a gente fala de jejuar, aí é que começa a ficar parecendo até um palavrão. Eu não sei como que está o seu jejum. Eu não sei se você sabe nem o que é jejum. Porque nós precisamos de lembrar do que Jesus falou. Esta casta só sai com jejum e oração. Foi o próprio Jesus falou. Então tem hora que as coisas não estão indo na sua casa e você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, então está faltando o segundo ingrediente, jejum. E jejuar não é você dormir até meio-dia e entregar o jejum à hora da tarde, não. Jejuar é você tirar um período para o Senhor. É você se abster da comida do dia a dia. Um dia desse estava falando com a jovem, ela falou, eu estou jejuando. Na hora do almoço ela comeu tanto, falei, mas
Na hora do café também. Não, estou jejuando de celular. Aí eu falei, peraí, me ajuda. Você ficou moderna demais da conta. Eu não sabia que comia celular. Não é? Não sabia. Não, estou jejuando do Facebook. O sangue do Cordeiro. Quer dizer, ou eu estou atrasado demais e as minhas mensagens é complicada, porque eu estou tão atrasado, porque do que foi que Daniel, Sadraque, Mesaque, do que foi que ele se absteve? Das iguarias do rei. Eles não é que eles passaram sem comer nada. Ele, olha, dê para nós legumes e água, e no dia nós vamos estar melhor do que todo mundo que está comendo isso aí. Jejuar é você trazer para si algo que mate os desejos da sua carne. Então, orar, irmão. Nós estamos vivendo, irmãos, quantos que começou a jornada cristã com você e hoje não está mais aqui? Quantos que proferiam o nome do Senhor e hoje não está mais proferindo o nome do Senhor? Porque se não orarmos, e tem mais um item, vigiar. Orar, vigiar, é uma coisa mais complicada. Por quê? Porque, irmão, se você é uma mulher de oração, você tem que estar preparado para as agulhadas do diabo. Você vai ver pessoas que você nunca viu te afrontando. Tira aí uma semana de oração. Tira uma semana para consagrar o seu lar. Vou orar 3 vezes ao dia. Eu vou orar de manhã, vou orar meio-dia e vou orar à noite pelo meu marido. É o tempo que o seu marido mais vai ficar zangado, aborrecido. Por quê? Porque a sua oração está chegando no trono. Mas como é isso? Porque aí você tem que estar vigilância. Você tem que estar vigiando. E a Bíblia é tão clara nisso, né? Diz que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão ia entrar na sua casa, ele arrumava um taco de beisebol, ficava atrás da porta, esperando o cara só pôr a cabeça para dentro. Mas a gente precisa de orar, de vigiar e de jejuar. E a Bíblia diz outra coisa muito sério. Aqueles que estão de pé, cuide para não cair. Isso é para mim, isso é para você. Para que você entenda que Ele é galardoador daqueles que o servem. Então, eu queria pedir à igreja, se possível, esta semana, vamos ter uma semana de oração. Você escolhe alguma coisa para você orar. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus netos, ore pela sua vida financeira, ore pelo Brasil, ore, mas não deixe de orar. Ore pela sua faculdade, não é? Queira, se veja lá através da oração. Então, o meu primeiro pedido era esse: pedir aos irmãos que esta semana vamos ter uma vida de oração. Alguém me disse assim, pastor, e de que jeito que eu oro? Há exemplos bíblicos que diz que de joelho é melhor, não é? Mas hoje em dia, se você pôr a igreja para orar 30 minutos de joelho, quando o pastor levantar a cabeça, é perigoso até ele ter levantado sem notar. Nós já tivemos oração nessa igreja aqui, muita gente de joelho o dia inteiro. Nós já tivemos aqui na igreja 24 horas de oração, passando de 1 em 1 hora para cada irmão. Quando passava para o outro chegava, passava o outro. Quem não pode vir meio-dia, posso vir às 5, das 5 às 6. Eu entendo que é hora de orar, e orar com propósito. Oração sem propósito não vai. E nessa igreja nós temos aprendido que o propósito maior é termos uma família
centrada na vontade de Deus. Amém? Então, aonde eu estou indo, eu estou pedindo aos irmãos, tenha uma vida de oração. Amém? Eu quero convidar os irmãos, não sei qual o tempo que eu tenho aqui, mas eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Esther, no capítulo de número 6. Se os irmãos... Nós vamos até que hora aqui, bispo? Quantas horas que é agora? Temos uns 30 minutos. Então tá bom. Irmãos, então vamos nos colocar de pé e vamos ler esta passagem aqui, um pouco desta passagem, porque Deus colocou ela no meu coração e eu gostaria muito que os irmãos entendessem o que Deus falou através desta palavra no meu coração. Eu meditei nesta palavra na sexta-feira, e como eu ia falar no programa, ia falar ontem à noite e hoje, então eu preparei uma mensagem para cada momento. E essa aqui foi a mensagem que Deus... Esther capítulo 6, versos 1 em diante, alguns versículos que eu vou ler. Porque Deus quer honrar alguém aqui esta noite. Há uma bênção especial para alguém nesta noite. E oxalá que seja você. Oxalá que você alcance o que Deus tem para o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor. Esther capítulo 6, na versão que eu vou ler, diz assim: naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer os livros dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinha procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, respondeu os servos do rei que o servia. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. E os servos do rei disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que o entrasse. Entrou Amã e o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim, para honrá-lo? Respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo em que o rei costuma andar montado, tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes, o cavalo, nas mãos dos mais nobres príncipes do rei. Vista dela quem o rei deseja honrar. Leva no cavalo pela praça, diante dele se apregoe. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes, o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Pai,
a tua palavra foi lida. E nós estamos aqui. Humildemente pedimos que o Senhor revele-nos aquilo que o Senhor quer para nós nesta noite. Nos dê, Senhor, a interpretação daquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, porque esta igreja é lavada e remida pelo teu sangue. A tua presença está nos nossos corações e nós te louvamos por isso, no nome de Jesus. Podemos assentar? Irmãos, eu quero aqui falar algumas coisas importantes para a jornada cristã. Muitas das vezes, no dia a dia da nossa luta, no dia a dia da nossa trajetória, nessa maratona que vamos correndo, a gente enfrenta muitas das vezes grandes dificuldades. Tem pessoas que partem para nos atacar de uma forma que a gente não sabe de onde saiu tanto ódio no coração daquela pessoa para conosco. Muitas das vezes você nem fez algo para aquela pessoa, mas aquela pessoa, ela não quer ver a sua felicidade, ela não quer ver a sua prosperidade. E quando Deus te honra, Ele te dá tudo aquilo que Ele tem para te dar, porque ninguém pode impedir a bênção que Deus tem para você e para a sua casa. Esse texto nos remete a um homem chamado Mordecai, que era um homem que temia a Deus. A primeira coisa que a gente tira da vida de Mordecai é que ele tinha consciência de quem e de qual Deus que ele servia. É a primeira coisa. E ele, por sua vez, nos outros versículos, nos outros capítulos, ele vai ensinar a sua sobrinha a ser uma mulher de Deus também. E isso influencia muito a Amã. Amã era o segundo homem no reino. E qual era a provocação que Mordecai tinha em relação a Amã? É porque Amã baixou um decreto que todas as pessoas, quando visse ele, tinha que se curvar. Era a regra. Viu ele, tinha que se prostrar. E ele então tomou birra com esse cidadão chamado Mordecai, porque Mordecai não se dobrava diante dele. Então ele ia passando, o povo ia se dobrando, mas quando chegava em Mordecai, Mordecai estava de pé e dizia: somente diante do meu Deus eu vou prostrar. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: ainda que as lutas estão grandes, não se curve diante de outros deuses. Não tente ajudar a Deus a resolver o seu problema. Não tente dar uma mãozinha para Deus. Porque se você assim o faz, você primeiro está deixando de dar a Ele toda a honra e toda a glória na sua vida. E como isso provocava Amã, não é Naamã, viu, irmão? Naamã é da lepra, esse aqui é Amã. Ele chegou em casa e falou para a esposa: olha, eu estou tendo um problema. Todas as vezes que eu entro no palácio, porque Mordecai ficava na porta do palácio, Mordecai não se dobra. E a mulher deu um conselho para ele. Falou: olha, faz o seguinte, você manda fazer uma forca bem grande e coloca ela, constrói ela lá no meio da praça. E enforque esse judeu lá. Enforque esse homem lá. Porque aí todo mundo vai pegar por base e todo mundo vai te respeitar. Então tome cuidado com o conselho que você dê para o seu marido, você que é casada. Porque pode ser que o bichinho esteja fraco e pegue o conselho. E ele gostou da ideia e mandou construir uma forca. Mandou construir uma forca.
E aí, meus irmãos, eu quero que você saiba de uma coisa: não dormiu, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor vela pelos seus filhos enquanto estes dormem. A Bíblia diz que Deus dá o pão, porque Ele é o Senhor, Ele não dorme. Os anjos do Senhor foram dados ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os anjos do Senhor estão de prontidão para defender a sua casa, para defender os seus filhos. O Senhor está vendo se você está sendo perseguido pelo seu vizinho. O Senhor está vendo se você está sendo perseguido pelo seu chefe. O Senhor está vendo, meu irmão, nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Ele vê como tocha tudo que nós estamos fazendo no meio do povo. E a forca ficou pronta. E Amã falou: amanhã eu vou madrugar. Eu vou ser o primeiro a chegar na presença do rei, e eu vou pedir para ele, e ele não vai me negar a cabeça de Mordecai. Olha que coisa interessante. Talvez você não sabe, meu irmão, o inimigo está burlando contra você, está armando contra você, está preparando cilada. E aí vem o salmista Davi e diz: a minha alma, a minha vida escapou do laço do passarinheiro. O laço quebrou e eu escapei. Então o que eu quero deixar é o seguinte: quando as coisas ficarem difíceis, dobre o joelho, pega na mão de sua esposa, pega na mão dos seus filhos. Nós precisamos de voltar a fazer o nosso culto doméstico. Nós precisamos de dar as mãos com a esposa, com os filhos, e orar pelo menos uma vez por semana, de mãos dadas. Nós precisamos de entender que se nós não estivermos em oração, se nós não estivermos em vigilância, se nós não estivermos com a nossa vida consagrada, quando o inimigo achar que é o momento, ele vai tentar te destruir. Então assim ele fez. Acordou bem de manhã e foi para a porta do rei. Só que a Bíblia diz aqui, naquela noite, que noite? Na noite que antecedia o pedido pela cabeça de Mordecai. Então, o inimigo acha que está no controle, mas ele não está no controle. O controle da nossa vida está nas mãos do Senhor. O controle da sua família está nas mãos do Senhor. Os seus filhos estão nas mãos do Senhor. Os seus netos, eu tenho chamado a minha esposa para orar e dizer o seguinte: os meus netos, os nossos netos, não vão passar pelas tribulações que os nossos filhos passaram. Quem está no controle da sua casa é o Senhor Jesus. Quem está no controle dos seus filhos da escola é o Senhor Jesus. Quem está no controle da sua vida é o Senhor Jesus. Irmãos, e a Bíblia diz que nós não podemos acrescentar nem um dia a mais ou a menos. Então, minha irmã, fique tranquila, que se precisar, o anjo vai anteceder o golpe do diabo. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que naquela noite que antecedia esse grande pedido de morte, o rei não pôde dormir. E aqui, irmãos, é uma coisa muito séria. O rei mandou trazer o livro das crônicas, o diário, tudo naquele reino era anotado o que acontecia. Por que a Bíblia diz que nós vamos comparecer
diante de Deus e há de se abrir o livro da vida. Está lá na palavra. E nós seremos julgados pelos nossos feitos. Se você pode fazer o bem e não faz, está anotado lá. Se você tinha que abençoar alguém e fechou a mão, está anotado lá. Se você tinha que ir no hospital e visitar um enfermo e não foi, está anotado lá. Se você poderia ajudar alguém, porque Deus tem te dado com fartura, e na hora que se pede para você ajudar alguém, você é suvina, está anotado lá. Tudo daquele reino estava anotado, como no nosso também está. E ali, irmãos, começaram a ler as coisas que tinham acontecido no reino. De repente, achou-se escrito que Mordecai, o judeu que era escorraçado na porta do rei, o judeu que ninguém dava nada por ele, estava lá na porta do rei, achou-se escrito que ele tinha impedido do rei de ser assassinado. Olha que coisa legal. Mordecai ajudou por ajudar, ajudou porque não gostava de injustiça, denunciou os traidores. Nessa hora que leu isso, diz a Bíblia, irmãos, que o rei perguntou assim para os servos: o que vocês fizeram por esse rapaz? Porque isso é uma coisa muito grave, não era nem para mim estar aqui. Nada lhe foi conferido. E o rei ficou chateado com isso. E ele falou assim: quem é que está no pátio? Olha quem estava lá. Quem tinha levantado cedo para pedir a cabeça de Mordecai. Eu acho interessante esse texto, irmão, que quando o rei faz a pergunta para Amã, ele esquece de tudo. Porque tem uma coisinha que vocês vão ver aqui, que muitas das vezes está nos ferindo, está nos roubando da presença de Deus. Quando o rei falou assim: Amã, o que eu faço para honrar uma pessoa que eu quero honrar demais? Eu quero fazer algo, mas muito bom para essa pessoa. Olha, ele esqueceu até do pedido da forca. Ele tinha ido lá para pedir a cabeça de irmã, mas aí entrou nele um espírito da vaidade. Olha, entrou nele aquele negócio que muitas das vezes nos faz achar que somos melhor do que o irmão, que oramos melhor do que o irmão, que temos um carro melhor do que o irmão, e que eu quero, eu posso, se eu não for, não vai acontecer. Ele esqueceu e olhou assim: peraí, de quem o rei está falando? Ele só pode estar falando de mim, Joe aqui. Então eu vou caprichar. Olha, senhor, olha, ele foi ousado. Ele começou dizendo assim: o senhor pega as vestes reais. Não é fraco não, gente, orgulhoso, quebra a cara por causa disso, irmão. O senhor pega as vestes reais. O negócio dele não foi pega lá, não, pega as vestes reais. E tem mais, hein? Não tinha Ferrari na época, se tivesse era uma Ferrari. O senhor pega o cavalo que só o senhor monta. O cabo era abençoado mesmo. E tem mais. O senhor vai pegar a coroa real. Olha que cara absurda. Irmão, tome cuidado com esse espírito de vaidade. Tome cuidado quando você acha que você prega melhor do que os outros. Tome cuidado quando você acha que porque você tem um carro que tem 60 parcelas para pagar, você acha que é melhor do que o irmão. Tome cuidado. Tome cuidado quando você vai no shopping e você ganha 1.800 e compra um vestido de 2.500 porque a irmã também comprou. Tome cuidado, deixa de altivez, deixa de soberba. Porque Amã, desculpa a expressão, irmão, se ferrou. O senhor vai pegar a coroa. E tem mais.
A arrogância é uma coisa que corrói a pessoa. O Senhor vai chamar os príncipes, vai vestir este homem, vai colocar coroa na cabeça dele. E não é para ficar escondido não, porque vaidoso gosta de ostentar. Não é? O problema do vaidoso não é ter, é mostrar que tem. Não é? É mostrar que tem. Olha aqui, ele compra o carro com 60 parcelas, mas ele chama o vizinho tudinho para ver o carro. Não é? Irmãos, eu quero aqui dizer que quando ele narrou tudo isso, sabe o que ele ouviu? Faça tudo isso que você disse com o judeu Mordecai. Veja o que é isso. Veja o que é isso. Irmão, então não duvide. Ninguém pode roubar o que é seu. Ninguém vai tocar na sua família. Ninguém vai tocar nos seus sonhos. Os projetos de Deus na sua vida, esses são reais. Não importa o tempo que passar. Eles são reais. Porque o seu Deus quer te honrar. Agora você imagine só a surpresa de Amã. E o rei ainda falou uma coisa: não deixe cair uma vírgula do que você falou. Eu quero que tudo isso. Agora o povo sabendo que a forca tinha sido feita para quem? Porque todo mundo que é altivez, todo mundo que é orgulhoso, conta para todo mundo. Está vendo essa forca aí? Foi minha mulher que deu ideia, ó. Eu vou pendurar aquele judeuzinho que não dobra diante de mim, é nessa aí. Ele devia ter anunciado. Agora você imagine ele puxando o cavalo real, com um homem todo vestido, com as vestes reais, com uma coroa, passando em frente àquela forca e dizendo: assim se faz ao homem a quem Deus quer honrar. Assim se faz a você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levanta a sua mão e abençoa a sua casa. O Senhor agora vai de encontro ao seu filho, aonde ele estiver, a sua neta, a sua nora. O Senhor vai agora honrar, e todos verão que esta família serve ao Senhor. Todos verão. Aqueles que acham que o seu filho, sua filha não tem jeito, verá o seu filho triunfar em uma faculdade. Sabe por quê? Porque não dormiu e nem dormirá o guarda de Israel. Vamos colocar de pé, porque o Senhor quer honrar a sua casa hoje. Hoje o Senhor escolheu para te abençoar, para renovar a sua esperança, para renovar os seus ânimos. A marca do sangue do Cordeiro está nos umbrais da sua casa. O Senhor te pega pela tua mão. O Senhor quer te levar a lugares mais altos. Por esta causa eu me ponho de joelho. Quando você dobrar o seu joelho, que você se aquebrantar diante do Senhor, então todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Declare que Jesus Cristo é o Senhor do seu filho. Declare que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua esposa. Declare que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos seus negócios. Declare que o rei está dizendo: assim farei contigo, porque o teu legado não acabou. O teu ministério não acabou.
A presença de Deus está neste lugar. O rei está aqui, dizendo: filha, eu sou contigo. Filho, eu te tomo pela tua mão, tu és meu, eu nunca te abandonei. Ainda que tu andaste pelo vale da sombra da morte, eu, o Senhor, te livrei de lá. Irmão, o Senhor está fazendo algo tremendo aqui. O Senhor está dizendo que Ele está contigo. Ele está dizendo para você sair daqui hoje se sentindo honrada por Ele, honrado por Ele. Sair daqui convicto que as suas orações não foram interrompidas, porque a presença do Deus Altíssimo é olhar para você. A Bíblia diz que fiel é o Senhor para guardar a nossa oração para o dia da tribulação. Então, irmãos, você tem que orar. Você tem que orar. Porque quando você ora, você recebe a bênção de Deus. Por que que os leões não devorou Daniel? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando ele caiu lá dentro, o anjo já tinha sido avisado. Por que que nas fornalhas de fogo lançaram 3 e eles não se queimaram? Porque o quarto já estava lá. Tu agora vai orar pelos teus filhos. Tu vai orar pela tua casa. Irmão, há algo especial esta noite. Saia daqui dizendo: o rei deseja honrar a mim e a minha casa. O Senhor vai destravar, irmão, tudo que estava entravado. O Senhor vai quebrar todos os laços do inferno. A sua casa, irmã, é uma casa de oração. A sua casa é uma casa de bênção, irmão. Irmão, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. E o Senhor está me dizendo que ela está nascendo dentro da sua sala. Chega de ficar à porta. Vinde a mim, filhos meus. Possuí o reino que desde a fundação está preparado para ti. Hoje, Deus quer honrar você. Receba as honras celestiais. O Senhor é a força que nos faz crescer. Pai de amor, eu apresento cada família aqui representada nas tuas mãos. Tu conheces o coração de cada um. Tu sabes, ó Pai, que hoje nós nos sentimos honrados pelo Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós vamos ouvir do Senhor: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí o reino que desde a fundação está preparado para vós. Que Deus os abençoe. Eu entrego a palavra ao pastor para fazer os términos. Muito obrigado pela oportunidade. Aplauda o Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eu gostaria de dar alguns avisos, mas nós vamos aproveitar este momento de oração, porque já é do nosso conhecimento que a filha do irmão, precisou de sair aqui, o irmão Ângelo, mas a esposa, a terceira filha dele está com acometimento de uma enfermidade. E a gente não tem, às vezes os médicos estão cavucando e procurando diagnósticos. Muitas das vezes os diagnósticos estão na mente, está nas perturbações. E eu acredito que essa palavra do bispo essa noite foi exatamente por causa disso. E eu sei
e você sabe que o papel da igreja ele é insubstituível. Eu sou uma pessoa que respeito o laudo médico. Mas dentro da minha casa, muitas das vezes o laudo médico teve que ficar por lado de fora, para que o poder do Espírito Santo atuasse. Amém? Nós vamos interceder. E se você tem alguém na sua casa que precisa de um milagre, seja na vida, no corpo físico, no sangue, nos ossos, nos nervos, ou seja, na mente. Ele compartilhou conosco que a filha dele está precisando de tomar até remédio controlado. Então eu creio em nome de Jesus que isso termina hoje. Isso acaba hoje. Eu não posso aceitar. A igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra não pode aceitar. Jesus, um dos milagres que ele operou foi curar pessoas que estavam lunáticas e perdidas na sua mente. Às vezes nós temos pessoas na nossa área de ação que estão assim, perturbadas na mente. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode se abster da autoridade que tem em nome de Jesus. Então você vai pegar uma cadeira que representa essa pessoa. Se você não tem ninguém, você vai pegar uma cadeira que representa a filha desse irmão, do nosso obreiro. Eles saíram aqui meio corridos, porque a filha apresentou esse mal-estar. Nós sabemos que Romanos 8:11 diz que se o Espírito Santo vivifica, se habita em nós o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivifica o nosso corpo mortal. Então, aonde é que nós vamos declarar que o Espírito Santo de Deus está vivificando agora? Amém, igreja? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos a autoridade no Teu santo e poderoso nome. Por isso, Senhor, somos corpo de Cristo, somos o Teu corpo. E nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, orando pela Tua filha, orando pela Tua serva e pelos demais que estão necessitados deste movimento de cura. Pai, a Tua igreja entra em concordância com a Tua palavra. A palavra do Senhor Deus, o Teu profeta Isaías diz que Espírito Santo de Deus, sobre Ti foram levadas as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ti e pelas Tuas pisaduras nós somos sarados. Espírito Santo de Deus, nós amamos a Tua doce presença, a Tua presença que está nas nossas casas, que está nas famílias que aqui estão. Espírito Santo de Deus, nós estendemos as nossas mãos sobre os nossos irmãos que estão com algum acometimento de enfermidade no corpo físico, na mente, no sangue, nos ossos, nos nervos, cansaço físico, cansaço espiritual, fadiga. Espírito Santo de Deus, nós estamos dizendo que essa enfermidade não tem mais poder sobre a mente desse filho, dessa filha do Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor repousado como o Senhor está sobre o corpo dessa irmã, sobre o corpo desse irmão. Espírito Santo de Deus, comece a trabalhar na mente, comece a trabalhar nas células, comece a trabalhar na alma. Nós arrancamos todo o sentimento de medo, contra a vida, nós retiramos em o nome de Jesus tudo que se levanta para mentir contra o poder da vida. Nós arrancamos em o nome de Jesus e declaramos a vida do Senhor Jesus. Nós declaramos o poder do Senhor Jesus, repreendemos o poder da morte, pois a morte não tem poder. A morte foi vencida lá na cruz, e a Espírito Santo de Deus, nós declaramos a vida, nós declaramos a saúde, a plenitude da saúde intelectual, a plenitude das faculdades mentais restauradas na vida dos nossos irmãos. Ore canta ramanava sondere canta ramanas. Se houve alguma palavra forjada na vida dos nossos irmãos, eu estou cancelando essa palavra, eu estou cancelando a maldição, eu estou fazendo secar em o nome do Senhor Jesus. Se houve uma palavra de maldição,
Se houve uma palavra de contenda, nós estamos perdoando pelo poder que há no sangue de Jesus. E o poder que há no sangue de Jesus entra sobre essas casas, entra sobre esses umbrais, entra nesses quartos, entra nessa cama, entra nesse leito. O poder do sangue do Senhor Jesus invade essa vida. Espírito Santo de Deus, remexe em o nome do Senhor Jesus Cristo, e repreendido está o poder da morte. E o poder da vida nós ministramos como igreja intercessória, em o nome de Jesus Cristo. É assim que oramos, e o poder de Deus opera em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Louvado seja Deus. Este é o motivo pelo qual a igreja intercede. Nós sabemos que o poder do Espírito Santo de Deus está trabalhando, e talvez ainda essa noite receberemos já boas notícias daqueles que pela fé obtiveram salvação. Amém? Podeis assentar. Oração por cura, ela deve ser uma prática diária, porque muitas das vezes a gente não vê milagres o tempo todo, mas não é porque não vemos que não está acontecendo. Amém? Se nós estamos orando por cura, a cura é uma das manifestações do amor de Deus. Se Deus nos ama, Ele nos cura. E quando Ele nos cura, nós sabemos, Deus me ama. Amém? Culto quarta-feira, dia 21, nós os homens aqui, os jovens, homens jovens a partir de 15 anos para cima, estão convocados dia 21/5, o culto de homens, nós estaremos aqui. Convoque um amigo, um colega, para nós estarmos aqui conversando, viu, Bispo Paulo? Se o senhor estiver disponível dia 21/5, o irmão Rafael estará trazendo uma palavra, e nós vamos fazer aqui, aproveitar esses momentos para fazer esse tipo de oração intercessória sobre as necessidades espirituais, físicas e financeiras dos homens, abençoando não só os homens, mas o ministério que está sobre a vida deles. Amém? Então você é nosso convidado dia 21/5, vai ser aqui na igreja. Seminário de mulheres, já está aberta as inscrições do seminário de mulheres, as mulheres que edificam. Eu quero que você, quem está responsável? É a irmã Rosineide, só ela, pelas inscrições? Então, a irmã Rosineide precisou de sair, então as irmãs possam estar fazendo a convocação do seminário. O seminário, como nós sabemos, ele dura durante 8 semanas, vai um pouco mais, 9 semanas, porque tem um culto de entrada, até 10 semanas, pastora Lourdes? Culto de abertura, as 8 lições e culto de encerramento, com uma formatura maravilhosa. E as mulheres aqui da igreja estão de parabéns, porque têm deixado o Espírito Santo de Deus literalmente usá-las. Amém? Continue assim, vamos continuar orando pelas irmãs, pelas mulheres que precisam continuar sendo alcançadas. A mulher que edifica esse seminário é uma bênção. Acampamento de jovens, 29 a 31 de agosto. Todos os nossos jovens já estão convocados e inteirados de que estarão lá trabalhando. Santa Ceia Geral, cadê a Santa Ceia Geral? Mês, você sabe a data? Dia 8/6, 8/7. Do 6. 8/6, Santa Ceia Geral. A nossa igreja, a Raquel passou o recado semana passada do resultado. Nós vamos ficar responsáveis pela limpeza e pela ajuda geral, Então, pelo apoio em geral. Então, nós que venhamos assim para lá para poder trabalhar mesmo, regaçar as mangas, e os mais moços aí, que nós não vamos estar na equipe de louvor, nós não vamos precisar, nós vamos cuidar da limpeza. Então, provavelmente, nós vamos para lá no sábado à noite, já fazer uma pré-limpeza, e vamos ficar lá após o encerramento para fazer uma outra limpeza, para entregar o local limpo. Amém? O local, se eu não me engano, ainda está sendo definido, porque as escolas nós encontramos algumas dificuldades, e talvez seja no Tagua Park. Se for lá no Tagua Park, talvez a limpeza a gente nem precise, porque a gente paga uma taxa mesmo de manutenção, e aí a própria Secretaria de Taguatinga faz essa limpeza. Mas a gente precisa estar lá para organizar e ajudar a organizar tudo que tiver que ser feito. Amém, igreja? Amém? Então é dia 8/6, é isso mesmo? Santa Ceia Geral, isso mesmo.
O acampamento de jovens, onde eu parei aqui, 29 a 31 de agosto, as vagas são limitadas. Eu acredito que desse ano eu estou acompanhando um pouco menos de perto, mas eu acredito que as vagas ainda há inscrições a serem feitas. Se o irmão quiser, o jovem quiser reservar a sua vaga, a inscrição é R$200, com tudo lá, né? Alimentação, dormitório e toda a agenda do acampamento. Pode dividir no cartão. Se tiver algum irmão, viu? Viu, Beatriz? Você que já está ficando rico. Os jovens aqui são próximos, né? Aí já pode dividir. Amém, jovens? Cadê os jovens? Aí, ó, que bênção. Amém, amém. Próximo domingo, Santa Ceia, às 19 horas. Domingo que vem, Santa Ceia, amém? Aqui na igreja. Quinta-feira, culto família no altar de Deus, mais uma vez, um culto abençoado. Nós sabemos que muitas das vezes nós estamos na frente da obra e não entendemos. Às vezes o diabo está igual o bispo falou, né? O diabo está doidinho para enganar. Aí solta as mentirinhas e a gente sabe que o irmão Ângelo e a esposa estão aqui na frente da obra do culto de quinta-feira. Então nós precisamos de ajudá-los na intercessão, amém? Vamos ficar de pé? Esqueci de algum aviso? Não, né? Nós vamos orar pelas ofertas agora, porque o nosso irmão lembrou das ofertas. Louvado seja Deus. Anderson, pega ali para nós. Você que tem entregado seus dízimos e as suas ofertas aqui na igreja, sabe que nós temos o hábito de ministrar não pelo que você tem de valor monetário, e sim pela sua capacidade de produzir riqueza. Salmo 128 diz que feliz o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Feliz será, do trabalho das suas mãos comerá. A sua esposa no interior da casa é uma videira frutífera e os seus filhos como um rebento de oliveira. Então nós cremos na sua capacidade de prosperar. Por isso você é fiel, porque Deus te fez fiel. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos orando pelos dizimistas, pelos ofertantes, guardando o Espírito Santo, a mente e o coração dos teus filhos, para que o Espírito Santo de Deus, nada do que eles venham ganhar a mais possa corrompê-los, mas muito pelo contrário, possam deixá-los ainda mais gratos pelo que o Senhor está fazendo, pelo aumento que o Senhor está dando na vida financeira dos teus filhos. Eu te louvo mesmo e te agradeço, Espírito Santo de Deus, pela capacidade intelectual de cada um de nós, de possuirmos, adquirirmos riquezas e distribuirmos ainda mais àqueles que necessitam. Espírito Santo de Deus, estou abençoando as famílias que aqui estão e demais famílias, Pai, pelo poder da prosperidade no Senhor Jesus Cristo, nada fora do Senhor. O Senhor é o centro das nossas vidas, o Senhor é o centro da nossa fonte de renda. No Senhor estão guardadas as nossas riquezas e o nosso coração. É assim que nós abençoamos a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação, e que os dons do Espírito Santo de Deus estejam sobre ti e sobre a sua família, em o nome de Jesus. Paz e prosperidade estejam sobre vocês, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se você quiser trazer a sua oferta, fique à vontade. Aqui tem um QR Code aqui para quem quiser fazer a sua oferta via transferência.